Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como fazer esse lindo puxa-saco. Eu fiz ele com o restante da cortina que eu coloquei ali na janela. A cortina ficou bastante comprida, então eu cortei a parte de baixo. Então, como não dava uma peça inteira aqui, eu fiz uma emenda que coloquei uma renda na frente. Ele ficou muito lindo, ficou com acabamento perfeito. Então, aqui eu deixei ele com 12 centímetros, essa abertura aqui embaixo. A minha intenção é porque eu quero colocar aqui o rolinho de plástico. Então, eu vou colocar o rolo aqui embaixo, o rolo de embalagem. E na parte de cima eu coloco as embalagens que vem no mercado. A gente pode aproveitar também essas embalagens, né? O adesivo que eu comprei foi esse aqui, ó. Ele veio 2 na embalagem. Ele é um adesivo que ele suporta peso, ele é um adesivo colante, então não precisa furar a parede. Eu vou colocar ele ali no gancho para ver como eu vou colocar as embalagens nele. Eu vou colocar ele ali na parede, vamos ver como vai ficar. Eu vou colocar esse rolinho de embalagem embaixo. Vou colocar ele assim, ó. Então, quando eu quiser usar, é só puxar assim, ó, e tirar, né? É bem simples de colocar. Aqui eu deixei com 12 centímetros, mas você pode deixar com menos, se você achar que está grande. Então, essas são as embalagens que eu vou aproveitar. Como que eu dobro elas? Bem simples de dobrar essa embalagem aqui. Você pode dobrar assim, não. Tem simples, dá para aproveitar também, né? Essas embalagens que vem do mercado. E eu vou colocar isso aqui dentro. Então, eu coloco por aqui. Você pode colocar a quantidade que você quiser, cabe bastante embalagem. Então, se você quiser puxar uma embalagem para usar, nós vamos puxar uma embalagem e elas não vão cair. É bem simples de colocar aqui e de tirar também. E dá para aproveitar muito bem isso aqui. Ficou lindo, né? A combinação com a cortina ficou perfeita. Espero que vocês gostem. Então vamos juntos comigo ao passo a passo? Então, iniciando aqui pelos cortes da peça, esse aqui eu emendei as duas partes, como era a sobra da cortina, e deixei 35 por 40. E refilei em volta de todo o retângulo na overlock. Como esse tecido aqui é em poliéster, ele desfia bastante, então eu já deixei as peças refiladas na overlock. Aqui é onde eu emendei, eu vou fazer um pesponto de um lado e vou pregar a renda do outro. Esse tecido aqui, ele mede 18 por 20. É o tecido da parte superior do puxa-saco. Vamos precisar então de duas peças. Vamos precisar também de um pedaço de manta acrílica. Eu cortei com 1,5 cm menor. Ficou com 16,5 por 20. Vamos precisar também de uma tira medindo 6 por 20. Eu vou dobrar ela duas vezes e vou costurar na reta. Vou fechar ela assim. Vou usar também esse viés pronto de 2 centímetros de largura. Vou dobrar ele ao meio e pregar na reta. Essa peça maior, que eu fiz 40 por 40, eu fiz a emenda porque era pouco tecido, foi para aproveitar o tecido da cortina. Então, você pode fazer uma peça inteira. Para fazer o corte na parte superior e inferior, eu marquei a peça com um pique. Depois, peguei uma régua e marquei 6 centímetros de cada lado. Essa é a parte inferior. Essa é a marcação para fazer a abertura inferior. Aqui no meio eu deixei com 5 centímetros. Após fazer essas marcações, usei uma régua em curva e risquei. Você pode fazer essa abertura menor. Como eu falei ali no início do vídeo, eu fiz essa abertura maior porque vou usar um rolo de embalagem aqui embaixo. Para completar, risquei o outro lado também. Após riscar a abertura inferior, risquei a abertura superior. Deixei com 12 centímetros de comprimento. Centralizei bem o meio do retângulo e cortei.
Eu cortei 1 centímetro de largura no tecido. Como esse tecido aqui já tem o risco do xadrez, então eu acompanhei a linha. Mas se você for usar um tecido estampado ou liso, você deve marcar 1 centímetro. Aqui eu cortei meio arredondado, para ficar mais fácil para pregar o viés. Para finalizar, cortei essa meia lua na parte inferior. Aqui no meio da peça, na parte da frente, eu vou colocar essa renda em algodão, para combinar com a renda da cortina. Com o corte pronto, vamos para a parte da costura. Para fazer o acabamento, eu vou usar 2 metros de viés. Iniciando a costura na reta, vou iniciar fechando essa tira, para fazer a alça do puxa-saco. Eu dobrei o tecido 2 vezes e passei uma costura na beirada. Após fechar a tira, eu dobrei ela ao meio e prendi no meio da peça superior. Fiz um pique com a tesoura, acompanhando os riscos do xadrez para acompanhar a peça. E coloquei bem no meio. Coloquei assim, uma por cima da outra, para ficar um acabamento bem feito. Após pregar a alça, eu vou acompanhar os riscos do xadrez e vou colocar a manta em cima e vou prender ela em volta, iniciando pela parte inferior. Preguei a manta do lado do avesso do tecido. Após pregar a manta, eu usei essa régua em curva para fazer o canto arredondado. Esse é o canto da parte superior. Após riscar, dobrei a peça ao meio e cortei os 2 lados juntos. Após cortar a peça, coloquei ela por cima da outra e iniciei costurando na parte inferior. Costurei na parte arredondada, ajeitei bem as 2 partes e continuei costurando. Após costurar, cortei essa sobra de tecido dos 2 lados do retângulo, deixando os 2 lados iguais. Após fechar, desvirei do lado direito e passei a ferro para sentar bem as costuras. Então, ele está pronto para pregar na peça. Após preparar a parte superior, iniciei preparando a parte inferior da peça inferior. Dobrei o viés ao meio. Iniciei pregando nessa meia-lua. Encostei bem o tecido no viés dobrado. Arrematei o início da costura e fui encostando o tecido no viés e fui pregando. Assim por baixo ele não vai escapar. Você dá uma conferida e continua costurando. Após pregar a parte inferior, vamos para a parte superior. Cortei o viés e coloquei ele do mesmo jeito, dobrei ao meio e encostei bem o tecido da abertura no viés e iniciei pregando. Ajeitei bem o tecido e preguei. Você vai ajeitando e vai pregando para não escapar.
Após pregar, cortei o viés. Após pregar o viés, levei para passar, para sentar melhor a peça. Após passar a peça, passei uma costura na reta, aonde eu emendei na overlock, aqui no meio dessas duas partes. Após passar a costura na peça, dobrei a parte da frente ao meio e fiz uma pequena costura aqui nesse V, para não ficar virado para fora. Como ele é um tecido que não senta muito, então eu fiz esse acabamento aqui. Fiz essa costura somente na beirada do viés. Após fazer esse acabamento, preguei a renda por cima da costura, bem em cima do meio da costura, segurando firme a renda para não escapar. Após pregar a renda, cortei esse restante que sobrou. Essa outra parte que fica por trás do puxa-saco, eu fiz um pesponto por cima, na largura de um pé de máquina. Após pespontar, juntei as duas partes e iniciei costurando pela lateral. Juntei bem as duas partes, prendendo com uma costura. Ao chegar aqui na parte superior, eu encostei bem os dois viés um no outro e fechei essa parte. Finalizando a costura aqui ao lado dessa meia-lua, prendendo bem esse viés. Na hora que for passar o viés todo em volta do retângulo, ele esteja bem firme para não escapar. Continuando a costura, finalizei a costura do outro lado da meia-lua também. Após prender as duas partes, levei e passei a ferro. Após passar, coloquei a peça sobre a mesa. Com uma régua em curva, risquei um dos lados da parte inferior. Depois dobrei a peça ao meio e juntei as duas partes e cortei por cima do risco. Então, assim, os dois lados vão ficar iguais. Dei também as sobras de tecido, aonde eu preguei a renda. Após fazer os recortes, levei a peça na reta para pregar o viés. Vou iniciar pregando pela lateral. Então, dobrei o viés ao meio e iniciei pregando. Encostei bem o tecido no meio do viés e fui pregando em toda a volta do retângulo. Aqui na curva você vai ajeitando e vai costurando, sem deixar escapar, sempre encostando o tecido bem na dobra do viés. O segredo é fazer sem pressa para não desmanchar. Essa parte aqui também da abertura, encostar bem na dobra do viés para não escapar. Se você dobrar o viés bem ao meio, ele não tem como escapar. Vai ficar bem certinho. Se a costura da parte de trás ficar um pouquinho mais larga, não tem importância. O importante é não escapar. Eu estou usando esse viés na cor off, né, que é o cru, para combinar com a estampa da cortina e com as rendas. A renda da cortina e a renda do puxa-saco. A parte reta do tecido é bem mais fácil de costurar. Então, ao finalizar o viés aqui na parte superior, cortei o viés, o acabamento ficou perfeito. Se você tiver dificuldade em pregar o viés, você pode alinhavar. Vai ficar um serviço bem feito. Agora, para finalizar, eu vou fazer as pregas para encaixar na parte superior. Com as duas peças sobre a mesa, essa peça maior, fiz a primeira e segunda prega viradas para o viés.
e prendi com alfinetes. Essas pregas você vai fazer ajustando elas com a parte superior. Tem que fazer o ajuste certinho para encaixar com a peça de cima. Do outro lado, eu fiz as pregas iguais às primeiras pregas. Pessoal, e esses dois tecidos aqui, eu peguei eles juntos, que eu já tinha prendido eles na reta. Ajustei bem certinho. E agora, depois de prontas, então nós vamos medir na parte superior para ver se vai encaixar certinho. Após fazer as pregas, é só colocar. Após fazer as pregas, vou levar na reta para fazer uma costura aqui para prender as pregas e depois alinhavar ele dentro do retângulo. Após passar a costura, tirei os alfinetes e prendi ele dentro dessa parte menor, a parte superior. Então, eu dobrei essa parte para dentro, que era 1,5 cm, e embuti a parte inferior dentro dessa parte. Coloquei com o lado da manta para cima. Após embutir, ajeitei bem a peça dentro dessa peça superior e alinhavei. Agora é só passar na máquina e costurar. Então, eu vou passar uma costura reta em cima do alinhavo, iniciando bem na beirada do tecido. Arrematei o início da costura e o fim. Após fazer essa costura, eu vou fazer uma costura em volta desse retângulo também. Essa eu fiz na largura de um pé de máquina, arrematando o início e fim da costura. Ao costurar, acompanhar a costura no canto redondo. Após finalizar a costura, como sobrou um pedacinho de tecido e um pedaço de renda, eu vou aproveitar para fazer um laço, um simples laço, só para dar mais uma decoração na peça. Com essa sobra de tecido, uma tira de 20 por 6. Fechei ao meio uns 2 centímetros de cada lado e deixei uma abertura no meio. Após fechar essa parte, medi bem o meio da peça e fechei as laterais. Após fechar, desvirei o laço do lado direito. Com uma chave pequena, desvirei bem as costuras. Após desvirar, coloquei esse restante do tecido para dentro e passei uma costura por cima, fechando essa abertura. Após fechar, peguei esse restante de renda que sobrou e prendi ela no laço, como se fosse um nó, e prendi na reta com uma costura. Após costurar, é só pregar na parte superior, aqui bem próximo da tira. Prendi ele bem no meio, com um ponto na parte superior e outro na parte inferior do laço. Aproveitando o último pedaço do tecido, deixou a peça com um destaque mais bonito. É uma peça que vai ser muito útil na sua cozinha. Espero que vocês gostem. Compartilhem, deixem aí o seu like, o seu joinha, se inscrevam no meu canal. Tenham uma boa tarde e até o próximo vídeo. Vejam só o resultado, como ficou lindo.